Então, muito bom dia a todos e obrigado pela vossa presença aqui connosco neste webinar que hoje vamos fazer sobre os temas de o que é que poderia ser mais IA associados ao SolidWorks. Portanto, hoje em dia não há quase nenhuma conversa que nós tenhamos acerca de tendências, tecnologias, transformações que não passe por este tema, e tem acontecido muita coisa também à volta de todo este conceito e aplicação dentro daquilo que é o portfólio SolidWorks e 3D Experience. Nós, portanto, vamos fazer um webinar muito completo e detalhado sobre este tema hoje. Espero que seja interessante para vocês começarem também a ver como é que estes conceitos começam a aterrar na linha de produtos SolidWorks, mas para nos dar também uma visão mais institucional, mais corporativa daquilo que é de facto o investimento em toda esta área. Nós temos o prazer de ter connosco hoje o Fábio Castilho, a partir de Barcelona. O Fábio é o nosso responsável de canal para nós como revendedores, portanto, responsável comercial sobre tudo aquilo que nós fazemos. Fábio, olá, bom dia. Buenos dias. Bom dia a todos. E obrigado por estares connosco aqui hoje. Estava dizendo que vamos fazer aqui pequeno, digamos, presentación sobre IA, dos partes. Tú vas a quedarte con una más corporativa, institucional, y después yo pego más con los ejemplos concretos de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, Fabio, si quieres entonces empezar un poco con el tema de estrategia, corporativo, estamos en ello. ¿Ok? Muy bien. Adelante, Rui. Bueno, la inteligencia artificial va a ser la transformación tecnológica más grande en la historia de la humanidad. Esto es importante porque no lo digo yo, lo dice el CEO de Google. Y si repasamos a lo largo de la historia de la humanidad los mayores avances tecnológicos a nivel industrial, tenemos el vapor, tenemos la electricidad, tenemos la automatización, todos avances importantísimos. Pues la inteligencia artificial va a ser el mayor avance de todos y lo estamos viviendo, ¿vale? Es un momento muy importante en la historia de la humanidad y sobre todo a nivel industrial. Sin duda. Dassault Systems, a lo largo de esta transformación tecnológica, ha estado contribuyendo y contribuye con un portfolio muy completo de soluciones para el desarrollo de producto. Muchas de ellas seguro que ya las conocéis. SolidWorks, espero que os suene. CATIA, tenemos también Simulia, tenemos Delmia. Tenemos una serie de soluciones líderes, todas ellas formando parte de una plataforma cloud de diseño de producto, no solo de diseño 3D, sino de diseño y desarrollo de producto, que se llama 3D Experience. Siguiente, Rui. Dassault Systems lleva desde 1981 formando parte de esta transformación tecnológica. En ese año, Dassault lanzó el primer software de diseño 3D, que se llamó CATIA. CATIA inicialmente se desarrolló para el diseño, para apoyar el diseño de aviones de Dassault, porque Dassault comenzó como una empresa de diseño y producción de aviones, tanto comercial como de combate. Más adelante, en el 89, Dassault lanzó el primer PDM, el gestor documental para el desarrollo de diseño, y en el 99 el PLM, ¿no? El Product Lifecycle Management, que todos conocéis, basado en cloud y que permite llevar no solo el control del diseño, sino la gestión del ciclo de vida del producto, desde el concepto hasta la producción. Más adelante, en 2012, se lanzó la plataforma 3D Experience, ¿no? Una plataforma que engloba todo el ecosistema de soluciones de Dassault, y en 2020 ya se pasó a lo que es el gemelo digital, el Virtual Twin, principalmente para representar
digitalmente lo que es el ser humano, pero ahora ya lo que se pretende no es solo representar al ser humano, sino representar digitalmente todo el mundo, ¿no? Y no solo eso, sino que es la representación del mundo potenciada con inteligencia artificial. Por eso estamos aquí ahora. Para dar apoyo a esta visión de Dassault Systems y a esta nueva era de Dassault Systems de representación digital de la realidad potenciado con IA, hace pocos meses se presentó en París un acuerdo muy importante y estratégico con Mistral AI. Mistral AI, para los que no lo conozcáis, es el campeón europeo en LLM. ¿Qué quiere decir esto? Estamos compitiendo desde Europa con ChatGPT, con Gemini, con Claude, ¿vale? Todo está muy alineado. Siguiente slide, por favor. Esto es algo muy importante. La visión de Dassault básicamente es ser la empresa más confiable en generación y gestión de vuestra propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo nuestro foco está centrado en desarrollar soluciones que favorezcan vuestra innovación, que os permitan innovar mejor y más rápido, y siempre dentro de un entorno muy confiable, ¿vale? Esta es la visión de Dassault Systems y esto es por lo que estamos trabajando día y noche. Estamos tan convencidos y estamos tan comprometidos en nuestra visión que incluso empresas del tamaño de Volkswagen han anunciado recientemente una colaboración con Dassault Systems en sus grandes planes de inversión en inteligencia artificial. Volkswagen en este caso anunció un plan de 1 billón con B de Barcelona de euros de inversión hasta 2030 para actualizar todos sus procesos, tanto de diseño como de producción, potenciados con IA. Y seleccionó a Dassault Systems como su partner principal. Luego, este también es un partnership que yo creo que es muy importante y estratégico. En febrero de este mismo año se anunció durante el 3D Experience World en Houston el acuerdo entre NVIDIA y Dassault Systems. Aquí podéis ver en pantalla a Jensen Huang, CEO de NVIDIA, y a Pascal Laloche, CEO de Dassault Systems. ¿En qué consiste este acuerdo? Este acuerdo consiste en varias premisas. La primera, que Dassault Systems va a poder acceder y utilizar todas las soluciones en inteligencia artificial que ya están desarrolladas por NVIDIA, además de toda su potencia de cálculo que tiene instalada y que va a poner a servicio de los clientes de Dassault Systems. Por otro lado, NVIDIA va a poder hacer uso de todas las herramientas de diseño y de desarrollo de producto de Dassault Systems con 3 fines muy específicos. El primer fin, si puedes pasar el siguiente vídeo, Rui. El primer fin es impulsar la innovación a todos los niveles y en todas las industrias, ¿no? En este caso, la industria de automoción, pero puede ser aeronáutica, puede ser construcción de máquinas, cualquier tipo de industria, ¿no? El segundo fin va a ser también desarrollar las plantas de producción del futuro, ¿no? Jensen Huang destacó que él ve que en un futuro las plantas de producción no tendrán personas, sino que tendrán sistemas automatizados. Es un cambio muy importante que se está produciendo y que se acabará de producir en los próximos años. Y por último, también Jensen Huang destacó todo lo que es la necesidad de poder producir centros de datos a gran escala de una manera más rápida, más fiable
y más eficiente, no solo a nivel de materiales, sino a nivel de consumo de energía. Todo esto potenciado por 3D Experience y todas las soluciones asociadas. Y bueno, esto es a nivel de Dassault Systems, empresa matriz propietaria de SolidWorks. En lo que se está trabajando es importante poner en contexto todo, porque así entenderéis mejor por qué se está implantando la inteligencia artificial y cómo en soluciones como SolidWorks. Aquí mi compañero Rui seguro que podrá dar mucho más detalle y en portugués. Claro. Adelante, Rui. Muchas gracias por tu ayuda en este webinar de hoy. Es siempre importante de oír directamente del fabricante cuáles son las direcciones estratégicas que estamos poniendo aquí en marcha. Parcerías muy potentes con los líderes de industria. Entonces, aquí hay mucho que trabajar y desarrollar, pero es eso donde estamos. Y agora vou passar para português, não te importas, Fábio? Perfecto, não me importa nada. Então vá, olha, um grande abraço e eu vou então começar a fazer então uma apresentação um pouco mais detalhada e técnica daquilo que nós podemos contar já hoje dentro da linha de produtos SolidWorks. Mas quando falamos de IA também associada aqui ao SolidWorks, nós estamos a falar essencialmente de primeiro que tudo, poupar de trabalho ao utilizador. Não estamos a falar nunca, nem essa será sempre alguma vez a nossa intenção, substituir utilizadores, minimizar utilizadores. Pelo contrário, queremos que os utilizadores sejam potenciados, que consigam trabalhar mais, melhor, mais rápido, utilizando este tipo de ferramentas. E aqui é importante, precisamente, que estas ferramentas possam poupar tarefas repetitivas, possam bloquear ou desbloquear, melhor dizendo, algum conhecimento que pode estar só fechado dentro de um ou outro colaborador, portanto, torná-lo mais acessível, mais partilhado com a equipa, mas mantendo, obviamente, sempre segura a propriedade intelectual, como o Fábio comentou. Portanto, é uma prioridade também estratégica para a Dassault Systèmes. Portanto, os objetivos são claros, são estes, portanto, que os utilizadores trabalhem de uma forma mais rápida, mais inteligente, produzam melhores resultados para as suas empresas. E quando começamos a falar de inteligência artificial, existe aqui uma certa taxonomia. Portanto, a taxonomia é aquela ciência que dá nomes às coisas, classifica as coisas numa determinada organização de pastas, subpastas, famílias, classes, por aí fora. Portanto, e dentro da IA existem uma série de classificações e nós não vamos elaborar sobre estes temas que aqui estão, parte digamos, da inteligência geral, do machine learning, do deep learning. Portanto, isso são coisas, portanto, que nós não vamos elaborar aqui, mas vamos chamar a atenção para um aspecto bastante transformativo, portanto, que está a acontecer, portanto, que tem mais a ver com este tema da IA agêntica, ou seja, da IA que consegue efetivamente fazer coisas no nosso computador utilizando as nossas ferramentas e que assim, dessa forma, nos poupa também trabalho. Por isso, nós vamos dividir aquilo que vos vamos mostrar nestas duas camadas. Da camada aqui horizontal para baixo, vamos falar de algumas ferramentas que estão integradas dentro daquilo que é a funcionalidade normal do SolidWorks, e depois acima nós vamos falar daquilo que são os Virtual Companions, portanto, que serão talvez as componentes mais visíveis ou mais interessantes, mais incríveis que nós temos neste momento dentro da nossa linha de produtos. E quando nós dizemos Virtual Companions é porque não é só um, portanto, nós temos não um, mas três neste momento. Aliás, temos dois, porque a Marie ainda não está disponível para uso, está ainda em fase de desenvolvimento, mas podemos contar desde já com a Aura e com o Leo. Portanto, a Aura é uma inteligência artificial, um companheiro que pode fazer todo o tipo de acompanhamento genérico, resumir documentos, resumir informação, tirar estatísticas de documentos, criar informação, portanto, genérica, portanto, dentro do nosso ecossistema, pode responder a dúvidas sobre SolidWorks, sobre erros de SolidWorks, portanto, qualquer coisa que tenha a ver com informação que ela sabe e que consegue retirar facilmente de toda a linha de produtos SolidWorks. Enquanto que o Leo já vai ser, portanto, um assistente mais agêntico. Ele já vai poder, efetivamente, fazer algumas coisas
utilizando o próprio SolidWorks. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos práticos do que é que eu quero dizer com esta informação. Por isso, vamos então começar com a parte de baixo, a parte das ferramentas integradas dentro do SolidWorks. Portanto, isto não aconteceu, obviamente, tudo agora, este ano ou no ano passado. Portanto, são desenvolvimentos que têm vindo já a acontecer desde há vários anos. Eu vou começar, por exemplo, aqui com um, que é este da reparação de relações de sketch, em que é perfeitamente possível, se tivermos algum sketch que tem algum problema, alguma dimensão pendurada, como esta que aqui aconteceu, carregarmos neste botãozinho que diz repara todas as dimensões penduradas e ele vai automaticamente reassociar uma das entidades a uma entidade válida e reparar aquele sketch, uma operação prática, poupa tempo. Outra operação que pode também poupar tempo é este previsor de comandos. O previsor de comandos vai compreendendo, assimilando a utilização do que o utilizador tanto faz do SolidWorks e vai indicando, portanto, naquela barrazinha que vocês veem ali em cima, vai indicando quais são os comandos mais prováveis que o utilizador irá fazer a seguir. Portanto, se ele começa com o sketch, vai-lhe mostrar as ferramentas mais prováveis de sketch. Depois de fazer o sketch, as operações que ele costuma mais fazer a seguir um sketch. Depois dessas operações, as outras que ele poderá fazer a seguir, fillet, chamfres, padrões, por aí fora. Portanto, vai, digamos, e guiando o utilizador, portanto, a chamar os comandos que ele tem mais tendência natural para usar. Outro exemplo também muito interessante, mais na área da simulação. Nós aqui estamos também a falar da possibilidade de podermos treinar os nossos modelos com resultados de simulação. Portanto, vamos imaginar que estamos a fazer esta análise de crash daquela estrutura metálica contra aquele poste que ali está. Mas esta estrutura metálica tem uma série de parâmetros que podem variar. Portanto, as espessuras dos perfis, as posições dos perfis, a largura, o comprimento dos perfis, etc. E com estas variações de parâmetros, nós fazemos uma bateria de testes discretos daquela geometria que ali está, retirando resultados para cada uma daquelas variações. E ao fazermos este treino, digamos assim, do modelo para sabemos qual é que será a resposta dele, portanto, digamos, em situações genéricas, nós podemos depois criar uma interface em que podemos variar todas aqueles parâmetros, portanto, que tivemos a testar anteriormente e criar desta forma uma interface em que eu vou ter, de uma forma automática, instantânea, uma previsão daquilo que serão os resultados com esta combinação infindável de parâmetros que temos aqui, que não vão ser calculados, mas sim estimados probabilisticamente em função do modelo que foi treinado anteriormente. Ou seja, o modelo é treinado com uma variação de parâmetros, a partir desse momento em que ele está treinado, nós podemos fazer qualquer variação contínua destes parâmetros e vamos ter um resultado instantâneo previsível para aquela combinação de parâmetros. Parece-me uma utilização também muito, muito interessante digamos, da automação com IA, com Machine Learning dentro destas componentes de simulação. Mais coisas, por exemplo, falámos da reparação de sketches, podemos também falar da reparação de mates. Neste caso, se eu tiver um mate que ficou pendurado porque ele perdeu uma das entidades que estava a ser utilizada para fazer o mate, nós podemos também carregar no auto-reparar e ele vai também substituir essa entidade que ficou pendurada por uma outra que esteja a ocupar o mesmo espaço geométrico, vamos dizer assim. A reparação de mates, impecável, só carregar num botãozinho, está feito. Outro exemplo, este também muito, muito interessante, também foi lançado em novembro do ano passado. A partir deste momento, nós podemos incluir ou importar qualquer parafuso, porca ou anilha para dentro de um assembly SolidWorks e sem termos colocado mate references, podemos simplesmente arrastar a peça, o parafuso, a porca ou anilha, para o sítio onde ela vai ficar, para o furo correspondente, normalmente, e ele vai automaticamente criar esse mail de coincidência e o mate de concentricidade. Portanto, ele vai automaticamente fazer estes dois mates e pôr a peça no sítio, sem ser preciso eu ir lá criar esses mates manualmente, ou então já ter mate references definidos na própria peça. Portanto, apenas por reconhecimento geométrico das peças que nós estamos aqui também a montar. E reparem, funciona também com peças importadas, com steps, como estamos aqui a ver também neste caso concreto. Um outro exemplo, por exemplo, este.
nós podemos importar uma imagem. Nós aqui estamos a ver no XDesign, portanto não no SolidWorks, mas isto também será transferível para o SolidWorks. Importamos a imagem e dentro desta imagem vamos fazer um reconhecimento do mecanismo 2D, porque obviamente a imagem presta-se tanto a este reconhecimento. Mas reparem que ele faz o reconhecimento não só das geometrias, destes blocos, das barras, mas também das articulações e coloca os graus de liberdade associados também a essas articulações, também super prático para fazermos este reconhecimento de mecanismos. Outro exemplo, e este é daqueles que toda a gente adora e vê muita utilidade. Criação automática de desenhos. Portanto, isto quer dizer que nós podemos pegar em qualquer conjunto SolidWorks e ou do conjunto só, ou do conjunto e das suas peças constituintes, nós podemos pedir ao software para nos criar um desenho técnico do conjunto ou das peças constituintes ou de tudo, e ele vai fazer exatamente esse desenho, colocando as vistas que são necessárias. Por exemplo, no caso de um desenho de conjunto vai pôr também a lista de material, balões, etc., as cotas gerais de atravencamento. Para as peças individuais vai colocar também as vistas e as cotas que são necessárias para o fazer. Portanto, isso já está a funcionar à data de hoje. No SolidWorks podem já experimentar esta funcionalidade super poderosa, que também vai utilizar aqueles que são os templates definidos por nós para este efeito, como seria lógico. Outro exemplo, agora na parte do visualize do render, nós temos também um algoritmo de denoise. O noise é este grão, estes pontos que vocês estão a ver nesta imagem. Fazer denoise é tirar estes pontos daqui, e é um algoritmo de inteligência artificial que limpa automaticamente todo este ruído da nossa imagem, portanto, e que nos permite também criar imagens muito bonitas, portanto, com muita rapidez, de uma forma super interativa e muito mais rápida do que era possível fazer anteriormente. Um outro exemplo que também não tem nada a ver, na área do CAM. Por exemplo, nós podemos ter esta peça e podemos pedir ao software para nos dar não uma estratégia, mas 3 ou 4 estratégias de maquinação da peça, e ele vai apresentar essas estratégias com as respectivas passagens de desbaste, acabamento, com que ferramentas, com que parâmetros, quais são os tempos de cada uma dessas estratégias, vai até fazer uma simulação de cada uma delas, e nós depois simplesmente escolhemos aquela que nos parece mais indicada, tendo em conta estes parâmetros que ele nos está também a transmitir. Okay? E ele depois também vai aprendendo connosco exatamente qual é a nossa escolha, para depois, numa próxima pergunta, já saber que nós estamos inclinados também para esse tipo de estratégia. Okay? Também é uma funcionalidade muito interessante. Vamos continuar agora, saindo daquilo que são estas ferramentas integradas, vamos dizer assim, para a parte então dos nossos 2 melhores amigos, o Léo e a Aura, e ver o que é que eles realmente nos podem ajudar a fazer a partir deste momento e daqui para a frente. Quando eu digo a partir deste momento ou daqui para a frente, alguns destes vídeos têm um símbolozinho de um alvo. Isto do alvo quer dizer que ainda não está disponível neste momento, mas estará, em princípio, até ao final deste ano. Portanto, não é para o ano, é deste ano. Enquanto que aqueles que têm uma checkbox verde já estão efetivamente disponíveis na linha de produtos à data de hoje. Exemplos, então, que nós podemos transmitir. Por exemplo, análise do modelo. O que é que isto quer dizer? Eu aqui estou a falar com o Leo e estou-lhe a dizer, olha, quantos amortecedores é que eu tenho neste conjunto? E ele responde, olha, tens 8. Então abre-me estes assemblies. Que estes 8 que aqui tens, ele abre o amortecedor correspondente. Depois posso-lhe pedir para selecionar certas peças do meu conjunto. Posso perguntar qual é o material atual destas peças. Posso-lhe pedir, por exemplo, para trocar o material destas peças de um material atual para um novo material, neste caso por borracha. Reparem que ele faz automaticamente a troca do material de um pelo outro, então ele já está a fazer coisas no software, não está simplesmente só a dar informação, portanto, e permite-me interagir com o modelo, ir dialogando com o modelo e fazendo estas alterações. Outro exemplo, se eu tiver uma peça com um erro, o software, neste caso, portanto, um erro de sketch, vai também poder analisar, portanto, essa árvore de erros e dar-me aquela que será a causa mais provável para eu efetivamente ter o erro e dessa forma também a melhor sugestão para resolvê-lo. Que é, neste caso, ele está-me a falar que tens que olhar para o sketch do Cut Extrude 1, que é o que eu vou fazer.
vou perceber que ali de facto existe qualquer coisa de errado, que não está bem, portanto há ali uma curva que está, uma linha que está em construção que não devia estar, e ao reparar esse sketch, vamos então limpar todos os erros que tínhamos por aí abaixo. Mas o software ajuda-nos a encontrar qual é efetivamente o sítio certo onde devemos fazer este debugging do nosso modelo. Outro exemplo, agora um pouco mais criativo. Imaginem que vocês trabalham para uma destas equipas que têm que criar estes robôs que lutam uns com os outros dentro de uma jaula, portanto querem também explorar opções criativas. Então perguntam, neste caso aqui a Aura, olha, Aura, dá-me ideias de tipos de robôs que eu posso fazer. Portanto, ela dá umas 4 ou 5 ideias diferentes, com nomes e tudo, com personalidades, pode até dar ideias visuais, fotografias de como é que estas peças, como estes robôs poderiam existir. Por isso ela aqui está a ser utilizada já não só como, digamos, a trabalhar sobre os nossos modelos, mas também a trabalhar sobre ideias que nós podemos depois implementar dentro do nosso ambiente de projeto. E há bocadinho falámos que podíamos criar, fazê-lo de uma forma mais guiada. Okay? Isto quer dizer que, imaginem que eu quero fazer um desenho desta peça, posso dizer, olha, quero fazer um desenho desta peça, quais são as opções atuais que tu estás a utilizar, ele vai mostrar as opções existentes, mas eu conhecendo a peça vou-lhe pedir para alterar algum aspecto dessas opções por defeito, por exemplo, o tamanho da folha, ou a escala, ou algo desse tipo, posso pedir um preview, ele mostra-me esse preview, em função do preview eu posso achar que falta uma certa vista ou que quero alterar o estilo de dimensionamento, posso também fazer esses pedidos, e depois de fazer esses pedidos, ele vai então criar o desenho completo, mas já de acordo com os prompts que eu também lhe fui dando para ele otimizar o desenho para aquilo que eu queria fazer realmente neste mesmo desenho. Okay? Interessante, uma condição mais guiada da parte da criação de desenhos. Outro exemplo, performance de conjuntos. Neste caso, o que nós perguntamos aqui ao nosso Leo é, olha, qual é que é, digamos, em termos de performance, qual é que é o comportamento deste conjunto? E ele vai-me dizer quanto tempo é que ele demora a calcular, quais são as peças mais complexas, se existem peças que estão com uma qualidade gráfica muito elevada. Portanto, vai-me apresentar todos estes dados que aqui estão, mas vai-me também fazer sugestões de como melhorar a performance deste conjunto. Por exemplo, vai-me comparar o que é que seria a performance do conjunto com e sem elementos de ligação, parafusos, porcas, anilhas, etc. Portanto, olha, vai dizer, vai ficar 10% mais rápida se tu tirares estas peças. Eu aqui posso, ter um dado concreto que me ajuda a decidir se vale a pena suprimir ou não, por exemplo, as minhas peças de ligação. Um outro exemplo, ajudar aqui na parte da performance de conjuntos. Outra situação, também muito interessante, que nós já fazíamos de alguma forma com o FeatureWorks. O FeatureWorks é muito antigo, mas agora vamos ter um FeatureWorks vitaminado com inteligência artificial, ou seja, nós, quando importamos uma peça para o nosso SolidWorks, de um STEP, de um AGIS, de um Parasólid, etc., vamos ter apenas um bloco sólido importado sem inteligência, mas agora vamos ter aqui um novo algoritmo vitaminado com IA, que vai fazer o reconhecimento das features deste mesmo sólido importado. Ou seja, vamos passar a ter operações, paramétricas, padrões, cortes, furos, todo o tipo de fillets, todo o tipo de coisas que nós habitualmente faríamos para desenhar esta peça de raiz, obviamente podendo também alterar esta peça posteriormente. Isto também já está disponível dentro do SolidWorks 2026. Ok? Mais coisas. Por exemplo, desenho a modelo paramétrico. Esta foi uma das mais importantes, foi mostrada no palco. O Fábio ainda há bocadinho falou daquele momento em que tiveram o Jensen Huang e o Pascal Dalloz no palco. Antes disso, portanto, o nosso CEO, o Manish Kumar, mostrou também ao Pascal esta demo que vocês vão ver aqui. Ou seja, ele pega num PDF, um PDF que tem as vistas de um desenho, portanto é um PDF de um desenho. Esse PDF tem uma vista de planta, uma vista de alçado, uma vista isométrica, e nós conseguimos, primeiro, criar novos sketches utilizando aquelas vistas como referência, e até conseguimos fazer a alteração das cotas que vêm no próprio modelo,
Ele vai projetar os sketches nos planos correspondentes e vai permitir também criar automaticamente em 3 dimensões e com operações paramétricas aquele modelo. Ou seja, estamos a transformar aquilo que era um desenho em PDF 2D, portanto, numa peça de 3D paramétrica, na qual depois, obviamente, podemos fazer novos desenhos ou fazer até simulação em cima, utilizando, portanto, precisamente este algoritmo automático de conversão de peças ou desenhos 2D em peças 3D. Okay? Super importante também, uma funcionalidade realmente fantástica. Outro exemplo, imagem a malha. Isto quer dizer que nós podemos usar também aqui o Leo para lhe dizer, olha, Leo, eu quero ter aqui um modelo de referência de um carrinho de bebê, porque estou a desenhar aqui uns acessórios no SolidWorks, mas precisava ter aqui uma referência para integrar o meu acessório dentro do contexto geral do carrinho, e ele, com estas 2 fotografias, consegue, pura e simplesmente, criar um modelo, não é um modelo paramétrico, é um modelo de malha, tridimensional, em triângulos, com exatamente o aspecto deste carrinho de bebê que aqui está, para depois eu poder então desenhar o tal copo ou acessório utilizando a referência, portanto, e a escala daquele modelo que ali está. Também super interessante. Outro tipo de coisas que podemos também pedir ao Leo para fazer. Eu normalmente, se quero fazer uma análise de elementos finitos do meu modelo, vou ter que criar um estudo, depois do estudo vou definir materiais, depois dos materiais defino as condições de fronteira, as cargas, as interações, os contactos, etc. Reparem, aqui neste caso eu simplesmente digo, olha, eu quero fazer, estou a escrever, quero fazer uma análise de queda, portanto, deste device, um device de plástico da área médica para auto-inoculação, para, digamos, de medicamentos, e eu quero fazer um teste de drop test, portanto, um teste de queda deste device ao chão. E o software automaticamente vai criar o estudo, vai atribuir as propriedades, vai definir o tipo de estudo, vai correr o estudo, vai mostrar os resultados, sem eu ter que criar manualmente todas estas interações com o software. Portanto, fazendo ele próprio tudo aquilo que eu teria depois que fazer de uma forma manualmente. Okay? Este, então, é realmente também espetacular, que é, vamos imaginar que nós treinamos o nosso modelo de alguma forma dentro daquilo que é a nossa operação com os nossos dados. Ele já sabe mais ou menos o que é que nós fazemos. Agora, o que é que nós podemos depois pedir-lhe a seguir? Reparem nisto. Eu posso dizer ao software para ele me criar digamos, uma geometria de... Penso que tenho que fazer aqui outra vez o arranque deste vídeo, desculpem. Ou seja, vou-lhe pedir, olha, cria-me uma geometria que vai servir, que vai funcionar como estrutura de suporte de um reservatório com 500 mil litros. Esta estrutura vai ter uma base de 10 por 10 metros, portanto, e 15 metros de altura, e eu quero que tu faças o estudo de elementos finitos para isto suportar as cargas de vento que irão acontecer naquela parte do território, neste caso, uma parte dos Estados Unidos. E reparem que o software não só automaticamente cria toda a estrutura, como vai também automaticamente criar todos estes estudos de elementos finitos que nos fazem depois visualizar o comportamento do modelo em relação a esta carga. Isto é realmente fantástico, é simplesmente dizer ao software para criar geometria e ela vai aparecer, os estudos vão ser criados de uma forma completamente automática. Obviamente precisamos de ver isto também com um certo grão de areia, como dizem os americanos. Temos que perceber melhor como é que o modelo é treinado, como é que ele funciona, ou seja, temos que perceber como é que tipo de perguntas é que podemos realmente fazer ao modelo e o que é que ele vai oferecer como resposta. Existe aqui uma aprendizagem que temos que fazer, mas esta parte da especificação a CAD, reparem que está aqui apontada para a versão 2027 a versão 2027 já deve sair este ano em novembro. Portanto, aqui estamos a falar de coisas que, como vocês podem ver aqui nesta coluna, já estão no pipeline de desenvolvimento da sua System. Algumas das que eu vos mostrei já estão disponíveis na linha de produtos, as que saíram no 2026 vocês veem aqui, outras irão sair ao longo do ano, portanto, estarão em princípio lá para o final do ano, em novembro, também já incluídas, portanto, dentro daquilo que é o nosso produto
SolidWorks 2027. Portanto, muita coisa super interessante já faz parte, outras também muito interessantes vêm aí a caminho, muita coisa a acontecer neste domínio, portanto a questão já não é se vale a pena, ou se vamos, ou se vai ter, se não vai ter, essa já não é a questão certa, a questão é realmente como é que nós podemos tirar o melhor partido daquilo que já existe e daquilo que ainda vai aparecer e tornar-nos mais produtivos, mais eficientes, tirando partido realmente destas ferramentas super poderosas que estão agora a aparecer em conjunto com o SolidWorks, quer incluídas dentro do produto propriamente dito, quer através destes poderosos assistentes virtuais que vão cada vez mais também fazer parte aqui das nossas vidas, portanto, não só dentro do SolidWorks, mas também noutros ambientes e noutros contextos da nossa vida digital, digamos assim. Portanto, não é um se, é como e quando é que nós vamos estar a tirar partido deste tipo de ferramentas super, super poderosas. Por isso, Fábio, no sé si te quieres ahora juntar conmigo para simplemente nos despedirnos de nuestros compañeros. Sí, bueno, ya como has dicho, Rui, es claro, por un lado, que por parte de Dassault prácticamente todo el I+D está enfocado en desarrollar soluciones y potenciar soluciones cloud y con inteligencia artificial, y por otro lado es muy importante, como ha dicho Rui, comencéis a invertir en inteligencia artificial. Si no lo habéis hecho ya, debéis competir, y para competir debéis tener las mejores. Es importante que lo tenéis en cuenta, que vais rápido y que no os quedéis atrás. Muito bem, por isso, só voltar a referir, digamos, este que nós chamamos aqui o call to action, ou seja, já existem muitas coisas disponíveis hoje, é tirar partido delas, explorá-las, por exemplo, a questão da criação dos desenhos, como é que nós podemos otimizar também todo esse processo. Muitas das questões que nós estamos aqui a falar, principalmente os assistentes, necessitam que o SolidWorks tenha a parte dos serviços cloud instalados, por isso é importante que tirem partido também desses serviços cloud, ou que façam um upgrade das vossas licenças para tirar partido desses serviços cloud. Portanto, por isso é que nós também falamos aqui da questão de atualizar o licenciamento. Existem ótimas condições neste momento comerciais para vocês fazerem uma migração para subscrição que vai incluir também, portanto, toda esta nova geração de companheiros virtuais, portanto, que estão aqui no nosso pipe e que vocês já viram aqui um bocadinho. Por isso, resta-me então agradecer a vossa presença, portanto, aqui conosco hoje. Começar por agradecer a presença do Fábio. Fábio, muitas graças por estares com nós aqui hoje. Penso que foi importante para os nossos clientes verem efetivamente alguns exemplos do que nós temos aqui na calha, portanto, em termos de inteligência artificial aplicada ao SolidWorks. Não sei se queres dizer algo mais, Fábio. Bueno, yo creo que está todo dicho. Lo importante, tomar decisiones, ya veis lo que hay, ya veis lo que viene, tomad decisiones, contactad con Ibernova, que son partners de confianza de Dassault Systems, y os asesorarán perfectamente. Y repito, no os quedéis atrás. É isso mesmo. Não perder esta onda, aproveitar o que existe, aprender com o que vem aí e tirar partido realmente destas novas e fantásticas ferramentas. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui connosco hoje e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom dia.